Olá, tudo bem? Você conhece os tubos sonoros? Você sabe calcular a frequência do som emitido por um determinado tubo? Então, permaneça no vídeo, que logo após a vinheta vou lhe mostrar isso. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao Física Toda Hora. Eu sou o professor Delton e, neste momento de aprendizado, peço que você se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe o vídeo. Hoje nós vamos tratar de um assunto que vai encerrar, quase encerrando o tópico de acústica. Vamos falar dos tubos sonoros, instrumentos musicais que têm tubos, por exemplo, e outros tubos que podem produzir sons. Para falar disso, vamos iniciar com a seguinte figura. Existem dois tipos de tubos sonoros que vamos falar aqui nesse vídeo e na física, que é comum que algumas vezes aparece em processos de seleção. Um deles é o tubo aberto. O tubo é classificado aberto quando ele tem essas duas extremidades do tubo abertos. Isso é comum em alguns instrumentos musicais, como flauta, saxofone, etc. Todos eles têm têm as duas extremidades abertas. Qual é a característica principal quando você pega tubos abertos? É que aqui nas extremidades do tubo sempre vai formar um ventre daquelas ondas estacionárias que a gente já estudou em um vídeo anterior e também no vídeo sobre cordas sonoras. Então, aqui nas extremidades, por ser aberta, as moléculas de ar vibram. E aqui nesse tubo estão representando, esses pontinhos representam as moléculas do ar que está em repouso nesse tubo, pois nesse momento não tem som nesse tubo. Quando elas entram em vibração, sempre ocorrerá nas extremidades um ventre. Vamos relembrar isso? Uma das formas, um dos modos de vibração aparece nesta figura. Na verdade, três modos de vibração. O primeiro deles, que é chamado de primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Nesta figura, você observa o menor número possível de fusos ou ventres que consegue formar dentro do tubo aberto, de modo que as extremidades tenham ventres. Lembrando que um ventre pode ser feito desta forma aqui. Isso é um ventre. E nesse ventre você tem meio comprimento de onda. Lembre-se do vídeo de cordas e de onda estacionária. Pois bem, nesta primeira figura, você tem duas metades do ventre. É como se você cortasse aqui e dividisse um aqui pela direita do tubo, outro pela esquerda do tubo. Por isso que, mesmo no modo fundamental de tubo aberto, é como se fosse a corda. Na corda sonora, forma-se um ventre como este. Aqui no tubo, duas metades de ventre, o que dá um ventre nesse comprimento do tubo. Muito bem. Outro aspecto importante que você já pode observar nessa figura é que após o modo fundamental, o primeiro harmônico, você tem o segundo harmônico. No segundo harmônico, você tem quantos ventres? Você tem um ventre inteiro aqui no meio e duas metades, formando as extremidades do tubo. Ou de outra forma, no primeiro harmônico, você tem um nó. No segundo harmônico do tubo aberto, você tem dois nós. E o terceiro harmônico do tubo aberto, você tem três nós. E também três ventres, sendo dois ventres inteiro ou fusos e duas metades formando o terceiro ventre. Então fica fácil identificar numa figura qual harmônico se trata em tubos abertos. Aqui estão o primeiro, que também é chamado de modo fundamental,
o segundo harmônico e o terceiro harmônico. O que você precisa saber fazer, saber interpretar nessas figuras? Você precisa observar que no primeiro, por exemplo, no tamanho L desse tubo, você tem quantas vezes meio comprimento de onda? Lembre-se que meio comprimento de onda ocorre quando tem um fuso. Então, aqui você tem duas metades de fuso, então você tem um ventre, um fuso. Por isso é o primeiro harmônico. E o comprimento de onda desse primeiro harmônico, ou também chamado de harmônico fundamental, pode ser escrito de que forma? Podemos escrevê-lo assim: o comprimento de onda do harmônico fundamental vai ser 2 vezes o tamanho do tubo dividido por 1. Observe a expressão anterior. Daí você pode, então, determinar a frequência de vibração, a frequência do som emitido por esse tubo. Vamos, lembrando que velocidade do som é igual a lambda F, você então pode escrever que a frequência desse harmônico fundamental vai ser a velocidade dividido pelo comprimento de onda. E como que fica esta expressão? Então, a frequência fundamental vai ficar como a velocidade vezes quem? Já que você tem que fazer o comprimento de onda, que é 2L sobre 1, substituir aqui. Você terá 1 vez velocidade vezes, ou melhor, dividido por 2L. Esta é a expressão que permite você determinar a frequência do som no modo fundamental de vibração num tubo aberto. Muito bem. Como é que você faz para calcular agora no segundo harmônico? Seguindo o mesmo raciocínio, você olha o tamanho do tubo, que nós chamamos aqui de L, de forma generalizada. Nessa figura, quantos meio comprimento de onda existe? Note que daqui até aqui é meio comprimento de onda. Esse outro pedacinho é 1/4 do comprimento de onda. Com mais 1/4, então você tem nesse tamanho L 2 vezes o comprimento de onda do segundo harmônico dividido por quanto? Muito bem, né? Dividido por 2, porque na verdade é 2 vezes meio comprimento de onda. Cuidado com isso, hein? Dessa forma, o comprimento de onda do segundo harmônico vai ser 2 vezes o tamanho do tubo dividido por 2 vezes dividido por 2, desculpe. Muito bem. Como é que fica, então, a frequência de vibração do segundo harmônico? Seguindo o mesmo raciocínio, você vai fazer a velocidade dividido pelo comprimento de onda do segundo harmônico. Como o segundo harmônico vale 2L sobre 2, a frequência vai ser 2 vezes a velocidade dividido por 2L. É claro que você pode simplificar, dividir esse 2 com o outro 2 e deixar simplesmente V sobre L. Mas eu estou deixando isso aqui para você observar uma sequência, que vamos terminar logo agora. No terceiro harmônico, se você fizer, você obtém que o comprimento de onda do terceiro harmônico vai ser dado pelo quê? Vai ser dado por 3 vezes o tamanho do tubo dividido por 3. Da mesma forma que fizemos lá em cima. Né? No tamanho L existe 3 vezes meio comprimento de onda. Então, você vai obter esta forma para o comprimento de onda. E como que fica a frequência do terceiro harmônico? Ela fica 3 vezes a velocidade dividido por 2L. Vocês devem ter percebido que as equações
ficam idênticas às equações de cordas sonoras. Então fica muito fácil, você não precisa memorizar duas vezes, é só entender como você faz a contagem aqui no tubo aberto. Então, a frequência de modo generalizado, a frequência do harmônico de ordem n vai ser igual a n vezes a velocidade do som no ar daquele tubo, dividido por 2 vezes o tamanho do tubo. Esta é a expressão generalizada para você calcular a frequência. Para aqueles que gostam de decorar, está aí uma expressão. Embora eu prefiro observar a figura e, a partir do conceito da leitura, você chegar no resultado. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora aos tubos fechados, que é o segundo e último tipo de tubo que vamos falar. Um tubo é considerado fechado para a física quando ele tem uma extremidade fechada e a outra aberta. Um instrumento sonoro, alguns instrumentos de percussão são assim, são tubos fechados de um lado e um outro fechado com uma película, e do outro lado é aberto. Existem mais alguns instrumentos. Se você pegar uma garrafa com um pouco de água, você consegue produzir um assovio ao soprar na boca da garrafa. Isso ocorre com determinada profundidade de água. Muito bem. Qual é a característica principal no tubo fechado? Você tem que lembrar muito que aqui no fundo as moléculas de ar não vão conseguir vibrar devido ao atrito, resistência com o fundo. Então, nesse fundo, sempre vai formar um nó para as figuras de vibração das moléculas de ar, para as figuras de onda estacionária, enquanto que na extremidade aberta sempre vai formar um ventre, sempre para os tubos fechados. Compreenderam? É muito importante você diferenciar isso. É um ventre na extremidade aberta do tubo e um nó no fundo do tubo. O nosso ouvido é um tubo, onde o som entra em ressonância no duto auditivo. O fundo do nosso duto auditivo é o tímpano e a frente, a entrada do nosso ouvido é aberta. E dentro o ar forma vibrações em diferentes modos, cujos modos podemos mencionar nessa figura. Observe que você tem 3 figuras. O primeiro, que é chamado de modo fundamental ou harmônico fundamental. Esse primeiro é a figura onde você tem o menor número de ventre possível, tá certo? A menor quantidade possível dentro do tubo. E a menor quantidade é aquela formada com um nó no fundo, conforme mencionamos, e um ventre na boca do tubo. Isso aqui corresponde à metade de um ventre. Lembre-se, observe essas figuras. Você tem nessa segunda figura, você tem um ventre inteiro mais uma metade de ventre. Na terceira figura, você tem 2 ventres inteiros e uma metade de ventre. Lembre-se que 2 ventres inteiro é um comprimento de onda. Então, quando você pega metade de um ventre, você tem 1/4 do comprimento de onda. Então, nesta primeira figura, o tamanho L, você tem quantas vezes o comprimento de onda do modo fundamental dividido por 4. Por quê? Porque 2 ventres é um comprimento de onda. Um ventre é meio comprimento de onda. A metade do ventre é a metade do meio comprimento de onda, que é 1/4. Por isso você tem no primeiro harmônico 1 vez lambda sobre 4. Qual é o comprimento de onda do harmônico fundamental? É 4 vezes L dividido por 1. E como que fica a frequência do modo fundamental? A frequência do modo fundamental é a velocidade
dividido pelo comprimento de onda do modo fundamental. E a expressão vai ficar escrita como frequência do modo fundamental vai ser 1 vez a velocidade dividido por 4 vezes L. Atenção com a expressão, ela é um pouco diferente da que vimos há pouco no tubo aberto. Aqui é dividido por 4 vezes L. No tubo aberto é 2L. Só essa diferença. Mas o raciocínio é o mesmo, pessoal. Fica fácil para que você trabalhe esse assunto quando encontrar uma determinada questão no seu processo seletivo. Observe ainda, na segunda figura, você tem quantas vezes você tem 1/4 de comprimento de onda. Você tem aqui, ó, 1 vez lambda sobre 4, e aqui, se você divide, você tem um ventre inteiro, onde você tem 1 vez lambda sobre 4, 2 vezes lambda sobre 4, portanto, 3 vezes lambda sobre 4. No tamanho L, você tem 3 vezes lambda sobre 4. E por isso, você não tem o segundo harmônico. Você tem o terceiro harmônico. O segundo não existe aqui. Você tem 3 vezes lambda sobre 4. Então, quer dizer que o comprimento de onda do terceiro harmônico é 4 vezes L dividido por 3. E aí, como fica a frequência do terceiro harmônico? A frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Muito bem. Compreenderam? Observe o terceiro e último exemplo que vou colocar para você. Veja que nesta figura você tem 2 ventres e metade de um ventre. Cada ventre tem 2 vezes lambda sobre 4. Então, aqui você tem, ó, 1 vez lambda sobre 4, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes o lambda sobre 4. Então, no tamanho L, você tem 5 vezes lambda sobre 4. Por causa disso, você tem o harmônico de ordem 5, o quinto harmônico. E aqui, então, você tem o comprimento de onda do quinto harmônico. Logo, muito cuidado. Embora você tenha a primeira figura, segunda figura, terceira figura, não se trata de primeiro, segundo e terceiro harmônicos, mas sim do primeiro harmônico, terceiro, quinto. Nos tubos fechados, você tem somente harmônicos de ordem ímpar. Não existe ordem par. É impossível formar 2 vezes lambda sobre 4 no tubo, pois no fundo é um nó e na extremidade é um ventre. Não tem jeito de ter número par de lambda sobre 4. Tá certo? Feito isso, você tem aqui, ó, o comprimento de onda do quinto harmônico é 4 vezes L dividido por 5. Logo, qual é a frequência do harmônico de ordem 5? Vai ser 5 vezes a velocidade dividido por 4L. Logo, qual é a frequência do harmônico de ordem N para os tubos fechados? Vai ser N vezes a velocidade, vamos fazer este V mais bem feito, a velocidade dividido por 4L. Esta é a expressão generalizada para você calcular a frequência do som produzido em tubos fechados. Observe ainda que, nesse caso, o N não é igual a número inteiro, aos números inteiros. O N só pode ser 1, 3, 5 e assim por diante. Ou seja, somente números ímpares.
Espero que você tenha compreendido a ideia de tubos sonoros. E, se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Pode escrever e falar sobre a sua dúvida, que logo vai ser um prazer e logo te respondo. No mais, tenha bons estudos e aquele abraço! Ah, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Dê seu like. Enfim, bons estudos. Até o próximo vídeo.